No programa de hoje da Martoni Rugby, a gente trata sobre o primeiro turno do Super Rugby Américas, que teve a última rodada no final de semana passado, com bons jogos. Além da classificação, uma análise mais detalhada de cada equipe, um resumão, um balancete desse primeiro turno e um pouquinho mais especial com relação ao Cobras do Brasil. Preparado? Vem comigo! Preparado mesmo? Então vamos nessa. Hoje é dia de falar um pouquinho sobre o Super Rugby Américas e os jogos do último final de semana. Então a gente faz assim, primeiro confere os resultados, uma análise muito rápida de cada partida, com um enfoque especial sempre para o Cobras do Brasil, e depois eu faço um resumão ou um balancete desse primeiro turno, ok? Antes de mais nada, você sabe, assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tivermos vídeos novos você será comunicado. E dá aquele like, tua opinião, seu ponto de vista, o que você está achando do Cobras do Brasil, qual a equipe que mais te chamou a atenção neste primeiro turno do Super Rugby Américas. E você sabe, se não puder ser por aqui, qualquer das mídias sociais, é só acessar Martoni Rugby, põe tua opinião, põe seu ponto de vista e tudo mais, tá bom? Então vamos dar uma conferidinha direto e reto nos resultados do último final de semana. Na sexta-feira em Buenos Aires, o líder da competição, o Pampas, enfrentou o último colocado, Cobras do Brasil. O resultado não poderia ser diferente. 72-14, foi um jogo que o Pampas matou o jogo com 25 minutos do primeiro tempo. O Cobras teve um primeiro tempo terrível, até melhorou um pouco no segundo tempo, mas está muito aquém ainda do nível da competição, o que é extremamente preocupante. Pelos lados do Pampas, jogando lá na Catedral, em casa, lá no Cassi, foi tranquila a vitória mais que justa e merecida, e que ratifica a posição de líder da competição até aqui. Depois a gente teve lá em Assunção, no Paraguai, um jogo apertado, em que o Yacaré 15 fez 19 e o Douglas 24. E o Douglas saiu com uma vitória importantíssima, um jogo complicado, mas que o Douglas teve categoria, teve hierarquia no momento certo para poder definir e matar essa partida extremamente complicada contra a equipe do Yacaré 15. E fechando a rodada, no dia 7, o Penharol foi lá para Tucumã enfrentar o Tarucas e se deu bem. Outra equipe consistente, o Penharol, viu? 21-16 foi o placar. O Tarucas ainda não se encontrou na competição, é o debutante, o estreante, então tem que ter um pouco de crédito, porque é a primeira temporada da equipe tucumana, que é muito forte, mas ainda falta muita coisa na equipe para poder competir, especialmente com essas grandes equipes. Penharol Rugby 22, Tarucas 16. Bom, então vamos dar uma olhada na classificação geral e depois eu falo time a time rapidamente, com um pouco mais de enfoque para a equipe do Cobras do Brasil. A classificação no final do primeiro turno, todo mundo com 6 jogos, repare aí. Pampas, 24 pontos, apenas um empate e 5 vitórias. Penharol Rugby, apenas uma derrota exatamente para o Pampas e 5 vitórias, 23 pontos. Seguido do Selknam do Chile, que fez um ótimo primeiro turno com 18 pontos, 3 vitórias, 3 derrotas, 50-50 para a equipe chilena. O Douglas, tentando ainda se encontrar na competição, embora tenha empatado com o Pampas, teve 2 vitórias, mais 3 derrotas com 16 pontos. Seguidos do Yacaré 15, paraguaio, 3 vitórias, 3 derrotas, 14 pontos. Repare que o Yacaré 15 tem o mesmo número de vitórias e derrotas que o Selknam. A diferença foi a produtividade em ponto bônus. O Selknam conseguiu vários pontos bônus, por isso o Yacaré 15 tem 14 e o Selknam 18 pontos. Você vê como influencia perder por menos de 7 pontos no placar ou fazer 4 tries ou mais nos jogos. Depois o Tarucas, que não deixa de ser decepcionante, mas eu vou falar depois, 2 vitórias e 4 derrotas, 13 pontos. E sem dúvida nenhuma, o mais preocupante de todos é o Cobras do Brasil. Infelizmente, 6 jogos, 6 derrotas, apenas 4 pontos. Bom, agora vamos falar de cada equipe. Pampas da Argentina, muito sólido, uma equipe que o ano passado foi vice-campeã, perdendo a final para o Douglas, mas basicamente manteve o mesmo grupo de jogadores, treinador, e hoje é a melhor equipe da competição. É uma equipe sólida, que trabalha muito bem o ofensivo, mas se cuida muito na parte defensiva, no jogo parado, nas bolas altas, enfim. É uma equipe com bastante recurso, com um plantel muito sólido e lidera a competição com 24 pontos, com todos os méritos. Depois a gente tem o Penharol Rugby,
que é bicampeão. O ano passado não foi tão bem, mas voltou esse ano com tudo. 5 jogos, apenas uma derrota, 23 pontos, uma equipe sólida que reformulou em parte o elenco. Sentiu um pouco isso no ano passado, mas esse ano de fato é uma equipe que, assim como o Pampas, é candidatíssima à semifinal e quem sabe a mais uma final para essa poderosa equipe de rugby do Uruguai, o Peñarol Rugby. Para mim, uma grata e boa surpresa foi o desempenho do Selknam, embora 3 vitórias e 3 derrotas, mas uma equipe muito sólida ofensivamente, é uma equipe que faz muito ponto, é uma equipe candidata também a chegar nas semifinais, a depender desse desempenho no segundo turno, porque tem concorrentes diretos, como o Douglas. O Douglas começou mal esse Super Rugby Américas, embora tenha empatado na estreia com o Pampas em casa, mas depois andou tropeçando em jogos que normalmente o atual campeão não tropeçaria. Deve-se também ao fato de uma mudança de elenco, reformulação e tudo mais, demora um pouquinho para engrenar. O fato é que é uma equipe que está com 16 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, atrás do Selknam, e tem tudo para recuperar nesse segundo turno e sonhar com mais uma semifinal. Mesma coisa do Iacaré 15, uma equipe que jogou bem a maioria dos jogos, nem sempre venceu, mas para mim me convenceu assim do potencial dessa equipe. Resta saber se vai ter fôlego para o segundo turno, que é sempre mais complicado, você já vem de 6 jogos, não é fácil, mas é uma boa equipe Iacaré 15 lá do Paraguai. Porque ele vai ter a concorrência do Tarucas, que está um pontinho atrás dele, mas eu acredito que depois desse primeiro turno bastante irregular da equipe tucumana, com apenas 2 vitórias e 4 derrotas, a equipe agora já um pouco mais experiente, um pouco mais consolidada na competição, pode começar a tentar sonhar com uma vaga na semifinal. Para tanto, vai ter que ter um desempenho muito superior ao do primeiro turno, que tem um enorme potencial, mas pouco mostrou desse potencial ao longo do primeiro turno. Cobras Brasil Rugby, uma equipe que foi muito inferior aos anos anteriores do próprio Cobras. Eu nem comparo com o Peñarol, por exemplo, do Uruguai, com as equipes argentinas, porque é outro nível. A gente está falando de um outro rugby, especialmente o argentino, um rugby extremamente desenvolvido. Seria até injusto a gente tecer qualquer tipo de comparação com as franquias da Argentina. E mesmo com o Peñarol do Uruguai, que vive já há 7, 8, 10 anos do rugby uruguai, momentos muito sólidos, com conquistas importantes. Hoje pertence ao circuito mundial de Seven, é uma equipe que tem ido nas últimas Copas do Mundo, tem obtido bons resultados, enfim, é uma equipe que já está num outro patamar. Por isso que eu busco aí uma comparação com o Iacaré 15 do Paraguai, com o próprio Selknam do Chile, que são equipes que basicamente têm o mesmo nível que a equipe do Cobras do Brasil. E o que impressionou foi a distância técnica que o Cobras do Brasil apresentou nesse ano em relação a essas equipes e ao próprio Cobras do Brasil nos outros anos. Muita inconsistência, muita mudança de jogador. É um torneio que você precisa levar a sério, colocar os melhores em campo, ter uma equipe formada com uma base sólida para buscar algum objetivo na competição. Treinar a equipe para talvez fazer isso fluir para a seleção brasileira com jogos ao vivo na TV, eu acho uma estratégia absolutamente incorreta. Eu não respeito, mas não concordo. Eu acho que não é o caminho. Se foi esse o caso, eu também não posso afirmar isso, mas pelo número de jogadores testados, pela transformação nas escalações jogo a jogo, os melhores jogadores muitas vezes preteridos, eu só posso entender que isso está sendo parte de um laboratório visando as eliminatórias em que o Brasil participará. Espero que no segundo turno a equipe tenha uma equipe titular, com os melhores jogadores em campo, tenha um padrão de jogo definido, algo que também não teve, tenha uma estratégia, um sistema de jogo defensivo e ofensivo coerente, algo que também não teve. Enfim, espero que a comissão técnica agora, no segundo turno, reveja esses conceitos. Se foi o caso, coloque os melhores em campo. A gente tem bons jogadores, tem bom elenco, dá para fazer um papel muito mais sólido na competição e quem sabe buscar 1, 2 vitórias, que é possível sim. Para tanto, a gente tem que de fato definir um sistema de jogo coerente, o time titular sempre atuando para criar conjunto, para criar ritmo e mais ainda, para criar moral, para ter autoconfiança lá em cima, para buscar jogos, porque o nível da competição é difícil.
Então é importante a gente dar o nosso 100% sempre em busca de bons resultados e performance. Se for possível a vitória, tudo bem, mas se não for possível, com ótimas performances. É só isso que eu espero e aguardo que o Cobras possa fazer no segundo turno, porque tem potencial para tanto. Bom, e para finalizar, o Super Rugby Américas não para. Acabou o primeiro turno na semana passada e imediatamente já vem o segundo turno decisivo para todo mundo, né? E começa na sexta-feira com o Pampas recebendo o Dogos. Que jogão, hein? Um clássico que foi a final do ano passado e nesse ano, com a vitória do Dogos, nesse ano teve empate lá em Córdoba e vamos ver o que acontece agora se o Pampas vai finalmente bater o Dogos. O Selknam, que descansou na semana passada, recebe lá em Santiago o Cobras do Brasil. Espero um Cobras bom, um Cobras com uma equipe titular, um Cobras com sistema de jogo definido para a gente poder desfrutar de um grande jogo. O Selknam é uma equipe perigosa, mas o Cobras tem totais condições de fazer o jogo equilibrado. E fechando a primeira rodada, no próprio dia 12 também, o Iacaré 15 enfrenta o Peñarol. Tarefa difícil para os paraguaios, hein? Peñarol, rugby embalado, buscando a classificação, sabendo que tem uma força bastante importante nesse retorno da competição, ou seja, vem bucha pro Iacaré 15. Bom, acho que é isso, passamos tudo, né? Desde a classificação, os resultados do final de semana, uma análise rápida de cada equipe e o que pode acontecer nesse segundo turno, né? E repito, espero que o Cobras consiga achar um caminho e a gente desfrute desse caminho, porque o nível de rugby apresentado não é coerente, inclusive com o nível do rugby do Brasil e dos próprios jogadores. Então esperamos que tudo se acerte e a gente tenha um bom segundo turno para desfrutar com o Cobras do Brasil. Você sabe, né? Assina o canal, dá aquele like agora, põe sua opinião, põe seu ponto de vista, ative o sino, assim sempre que tivermos vídeos novos você será comunicado, tá bom? Muito legal ter sempre você aqui comigo. Valeu, até a próxima!